Me avisem aí através dos comentários, para que a gente possa saber que está tudo certinho com a conexão. Então, como é que vocês passaram esse final de semana? Feriado para muitos hoje, né? Para outros nem tanto. Então, voltamos aí com tudo. Beleza, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Me avisem aí. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, Caio? Beleza? Todo mundo entrando aí mais uma vez conosco. Fico feliz. Boa. O pessoal acha que eu vou falar hoje sobre os professores, mas é claro que não, né? Então não vou falar nada sobre os professores. Por N motivos. Um deles é porque eu não quero. E o outro é porque, bem, não teria muitas coisas boas a falar sobre esse assunto. Então vamos deixar pra lá, né? Vamos falar outro dia aí, porque deixa eles comemorar, deixa eles celebrarem aí, né? Então vamos nessa, pessoal. Obrigado aí pelas felicitações no dia do professor aí que o pessoal deu, agradeço. Mas hoje eu queria falar sobre uma outra coisa que pode jogar um pouco de luz aí em vocês, né? Então uma live mais tranquila, uma live mais informativa, né? Que talvez num primeiro momento seja mais difícil pra gente pegar o conteúdo dessa live aqui, mas é uma live que vale a pena. Hoje a live é uma live de chamado, na verdade, de rememoração, de lembrança sobre um assunto que eu tratei num outro lugar, até no assunto lá da minha aula online gratuita sobre o curso dos 4 temperamentos, né? Mas muita gente não viu, muita gente não vai ver, então vamos falar por aqui, porque aqui a audiência é super alta, então vamos falar por aqui, porque o que adianta, o que vale a pena a gente falar? Olha só, a gente está num momento específico agora aqui do nosso país, muita gente está discutindo, né? Muita gente está se posicionando, não está se posicionando, enfim, pela questão política, sobretudo na questão presidencial, e o que a gente acaba esquecendo muitas vezes é que algumas pessoas, né? Algumas pessoas, elas têm um jeito natural de se comportar, de reagir, de entender o mundo, né? Que não é compartilhado por outras pessoas. E por que isso acontece? Uma das explicações, né? Uma das explicações está nas camadas, né? Que a gente não conseguiu fazer a live aí no sábado, ou sei lá, na sexta-noite, por causa da transmissão, da conexão, né? E um outro motivo é o motivo do temperamento, né? O temperamento humano, ele marca um jeito específico que a gente vê o mundo. Ele marca uma forma específica que a gente experimenta o mundo. Ele dá também um tom da forma como a gente se manifesta no mundo, né? Então veja bem, temos duas pessoas que às vezes têm a mesma vivência, eles têm a mesma concepção de mundo, olha só que coisa interessante, eles têm a mesma motivação, né? Isso tudo pode acontecer, imagina só, você está diante de uma pessoa, você está convivendo ali com um amigo teu, né? Que também está na sexta camada, por exemplo, então ele tem a mesma motivação que você, a sexta camada é a motivação específica de ser útil, né? Uma motivação específica de conseguir resultados no mundo, então vocês dois têm a mesma motivação. Às vezes vocês dois têm a mesma visão, imagina só que vocês dois são pró-Haddad ou vocês dois são pró-Bolsonaro, sei lá, mas cada um se comporta, sente, experimenta, tem uma necessidade específica de se manifestar ou de marcar sua posição ou de não marcar a posição. Bem, aqui que a gente deve isso? Bem, a gente deve isso a várias coisas, uma delas é criação, evidente, né? Outra delas é o entendimento, por aí vai, mas tem uma coisa que é o temperamento, né? Então o temperamento humano, ele marca esse modo, ele marca esse tônus, ele marca esse modo que a gente tem de se posicionar no mundo e da gente se manifestar no mundo. Isso é bom, todo mundo tem que saber disso. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente pra caramba, por exemplo, a se relacionar com os nossos colegas de trabalho. Isso ajuda pra caramba a gente se relacionar com nossos parentes, isso ajuda a gente a se relacionar com nossos filhos, porque é claro, se a gente entende uma coisa que é tão fácil, é tão simples, olha só, se a gente tem que aprender isso, a gente já sabe disso, né? Mas a gente tem que sempre ser relembrado desse assunto. Qual que é o assunto que a gente tem que relembrar? É o assunto seguinte, olha só. As pessoas, elas não sentem do mesmo modo que eu. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todo santo dia pra gente não cometer injustiça, pra gente não ser chato, pra gente não perturbar a cabeça dos outros, né? Então, olha só, presta atenção. Pessoal, vamos lá. Esse aqui é o primeiro exercício de empatia que a gente tem que ter, é esse, né? As pessoas não sentem do mesmo modo que eu. As pessoas têm um modo de experimentar um mundo que não é igual ao meu. E veja só o que eu vou te dizer. Não adianta muitas vezes você comunicar certas coisas para as pessoas. Não adianta muitas vezes você explicar o seu ponto de vista, porque às vezes o problema não está na cabeça, não está no conhecimento que a pessoa tem, não está sequer na maturidade da pessoa, mas está num modo específico de viver, no modo específico de estar instalado na realidade. E esse modo específico a gente pode chamar de temperamento. Veja só, o temperamento é uma estrutura mineral.
do ser humano, ou seja, ele não muda, ele é uma base, não vai mudar, você tá entendendo? Não vai mudar. O temperamento, ele fica daquele jeito ali, né? O resto da vida, você nasce de um jeito, você morre daquele jeito. Não adianta, se você é um fleumático, por exemplo, né? Você vai continuar experimentando o mundo de um modo fleumático, você não vai experimentar o mundo jamais de um modo colérico. O que você pode fazer, fleumático, eu vou explicar daqui a pouco o que cada um deles significa, o que você pode explicar, o que você pode fazer é se treinar, né? Numa certa situação é importante eu ter mais iniciativa, é importante eu ter mais drive, é importante eu ter mais pegada, tudo bem. Mas o teu modo básico de experimentar o mundo é de um certo modo. E você precisa saber que, às vezes, o teu marido que não é fleumático, a tua esposa que não é fleumático, né? Bem, enfim, uma pessoa que você convive ali que não é fleumático, ele tem um modo de experimentar o mundo mais explosivo, um modo de experimentar o mundo mais expansivo. Por exemplo, ele pode ser um colérico que vai marcar mais a posição, um colérico que vai tender a estar mais dentro das suas próprias ideias, a estar dentro mais do seu projeto, você está entendendo? Isso é muito importante, a gente sempre ter isso claro na nossa cabeça, porque isso evita muita discussão, isso evita muita briga, isso evita muito arranca-rabo, você está entendendo? Olha só, se eu lembro que uma pessoa experimenta o mundo de um modo diferente do qual eu experimento e que isso não depende, presta atenção, isso não depende de crença, isso não depende de maturidade, isso não depende de informação na cabeça da pessoa, você está entendendo? Se eu lembro disso todos os dias, quantas brigas eu não vou evitar? Na verdade, vou evitar muita briga, porque olha só, não adianta, presta atenção, eu discutir com uma pessoa, né, porque ela tem um jeito de experimentar o mundo, eu não vou mudar essa forma de experimentar o mundo, eu tenho que entender que isso é uma estrutura da personalidade da pessoa, uma estrutura que está dentro da pessoa, que eu não mudo, eu não consigo mudar. Então, se você tem um filho, por exemplo, né, que é sanguíneo, naturalmente, ele vai ter menos tendência de liderar espontaneamente. Naturalmente, ele não vai ser tão combativo, naturalmente ele não vai ser tão competitivo, ele naturalmente vai ser mais comunicativo, ele naturalmente vai ser mais, ele vai tender a envolver mais os outros, ele naturalmente vai tender a ser mais disperso, você está entendendo? Quer dizer, é o jeito dele, é o temperamento dele, você está entendendo? E todas essas características que eu dei, que parecem boas e que parecem ruins, elas não são nem boas nem ruins, quer dizer, são um jeito que a pessoa tem de experimentar o mundo, e a habilidade do educador, por exemplo, a habilidade daquele que convive é conseguir tirar o melhor de cada uma dessas características, tá? É tirar o melhor de cada uma dessas características. Então veja, é sempre importante a gente ter isso na cabeça, como, né, a gente vai entrar numa discussão, ou como a gente vai entrar numa negociação, ou como a gente vai entrar num relacionamento, seja profissional, seja amoroso, sabendo disso, né? O modo como a gente entra no relacionamento, sabendo essas coisas, ajuda muito a gente manter esse relacionamento de modo saudável, durando às vezes anos, décadas, sem que tenha um desgaste que pode ser evitado. Quantos relacionamentos, eu estou tendo aqui, né, casal, né, a dar com pau, isso é o que eu mais faço aqui é atender casal. Quantos relacionamentos estão desgastados não porque o amor acabou, não porque o tesão acabou, não porque, sei lá, cada um acredita numa coisa, nada. Às vezes só estão desgastados por quê? Porque as pessoas não lembram desse detalhe, né? Cada um experimenta o mundo de um certo modo, e esse modo a gente não vai conseguir mudar. Então, por exemplo, se eu tenho um marido, né, fleumático, né? Meu marido é fleumático. Quer dizer, o que é o fleumático? O fleumático, né? O fleumático é aquele que funciona como a água, né? Quer dizer, se você não mexer, a água fica parada. Se você não mexer, a água, ela se adequa ali, né, ao recipiente que ela está posta, né? Quer dizer, o fleumático tem esse simbolismo com a água, né? O fleumático, ele vai tender a ficar parado, a envolver, né? Ele tende a se acomodar e não tem ali uma energia própria, por assim dizer. Quer dizer, ele tende a observar as situações com calma e a se adequar às situações, a envolver as situações. Veja, se você sabe que o seu marido é assim, você não vai ficar irritadíssima porque ele não dá, por exemplo, o palpite, ou ele não tem a motivação de te chamar para sair, ou ele nunca escolhe o restaurante, ou ele nunca tem a ideia, né, de celebrar uma data importante, de festiva, de casamento, de namoro, diabo que for. Você já sabe disso, você exigir isso de um fleumático, veja bem, você está exigindo que uma árvore mergulhe no mar. A árvore não vai mergulhar no mar. O normal da árvore é ficar plantada, você está entendendo? Então, por isso a gente entende isso. Olha só, o meu marido é fleumático, você vai poder exigir dele outras coisas. Ora, é mais normal que um fleumático cuide, que um fleumático envolva, que um fleumático, né, se adeque às estruturas da casa, por exemplo. Então, isso você pode pedir. Por quê? Porque ele consegue entregar. Ele vai conseguir entregar de um modo muito natural. Então, evitam-se brigas. Quer dizer, para que você vai ficar exigindo, né, por exemplo, que um fleumático tenha a iniciativa, né, a iniciativa de propor
comemorações, de propor festas, de propor que vocês saiam, etc. Você não vai... Você exigir isso dele é pedir pra brigar, porque ele não vai conseguir fazer isso naturalmente. Então você exige isso do teu marido, por exemplo, ele vai, né, ter aquele primeiro movimento, porque você, né, sacudiu ali a água, então a água se move, mas logo em seguida, pum, ela se acomoda novamente. Então ele não mantém a energia, ele não vai manter essa energia. Pronto, é assim que funciona. E isso não vai mudar, você tá entendendo? Isso não muda. Pra uma pessoa mudar, veja bem, ela precisa de muito treino. A pessoa precisa de muito treino, ela precisa de muita dedicação, precisa de muito esforço, precisa de muita autoconsciência. Ou seja, demora muito. Não é você quem vai promover isso nele. Você tá entendendo? O mais fácil, o mais normal é você exigir dele ou dela, que eu peguei um exemplo aleatório, aquilo que ele pode dar, aquilo que ele pode render com mais facilidade. Porra, em educação de filho, isso é tudo sobre educação de filho. Isso é o que mais importa em educação de filho. É você conseguir exigir o que o moleque e que a garota podem render. O problema é que pais e mães, né, não estão acostumados, né, porque tem uma estrutura específica de expectativa, a lidar com crianças sanguíneas. Os sanguíneos são menos organizados, os sanguíneos são menos atentos, os sanguíneos são mais fantasiosos, os sanguíneos são mais distraídos. Então você vai ter que propor atividades aos filhos sanguíneos, ou ao marido sanguíneo, ou à esposa sanguínea, que eles possam entregar, né, atividades que tenham mais a ver com a questão lúdica, que tenham mais a ver com relacionamento e menos com a ordem. Então, às vezes, exigir de um filho sanguíneo, por exemplo, ou de um marido sanguíneo mesmo, ou de uma esposa sanguínea, que ele seja tão organizado quanto um melancólico, você está exigindo mais uma vez que a árvore mergulhe no mar. A árvore não vai mergulhar no mar. Vai ser um esforço tão grande que a relação fica desgastada, que a briga aparece antes mesmo que o outro possa mudar. Para o outro mudar, quer dizer, para um fleumático ou para um sanguíneo mudar com as exigências de um melancólico ou de um colérico, por exemplo, quer dizer, é um esforço tão grande que a briga aparece antes da mudança, que o desgaste aparece antes da mudança. Então, isso aqui é super importante a gente ter na nossa cabeça, né? Quer dizer, cada um tem uma característica específica, que muitas vezes a gente pode achar que é má vontade, que é sacanagem, né? Que é má interesse, etc. E não é, é um jeito da pessoa. É a mesma coisa só, então um colérico, por exemplo, que tem uma capacidade maior, né, de tomar a dianteira, tem uma capacidade maior de liderar, tem uma capacidade maior de marcar o seu posicionamento, tem uma capacidade maior de convencer, sei lá, de fazer projetos, de permanecer no projeto, enfim. O colérico tem essas vantagens, por assim dizer, tem essas características, por assim dizer, mas também tem mais dificuldade de ceder, tem mais dificuldade de rapidamente ver que está errado, tem mais dificuldade, né, de se deixar conduzir, mesmo quando ele não é o mais esperto da história. Então, olha só, não tem características positivas e negativas, por assim dizer, tem características que têm que ser trabalhadas. Então, o importante da gente, né, o importante que a gente tem, que a gente precisa ter na nossa cabeça, né, a coisa importante que a gente tem que ter na nossa cabeça, para a gente poder se relacionar melhor com os outros, é lembrar disso, que é tão simples, né? Quer dizer, cada um experimenta o mundo de um modo, de um certo modo. E nisso não tem mesmo um jeito certo. Tem um modo como você experimenta, tem um modo como eu experimento o mundo, você tá entendendo? E aí vai, né? Aqui, ó, aqui é duplo, aqui a coisa é dupla, é uma via de mão dupla. Vai, né? Da minha parte, eu saber que certas coisas, se eu exigir certas coisas daquele sujeito, eu tô dando murro em ponta de faca, eu vou me frustrar. E por outro lado, aquele sujeito tem que saber o seguinte, olha, eu não tenho uma característica que me saia tão natural. Pela minha característica não me sai tão natural certas coisas, então eu preciso estar atento, né? Quer dizer, o fleumático, eu peguei no pé do fleumático aqui, né? Eu sou fleumático. O fleumático, né? Eu peguei no pé do fleumático aqui. Eu não sou um fleumático típico, vocês não vão me reconhecer como fleumático aqui, fica tranquilo. Então não é pra me dar diagnóstico, por assim dizer, tá bom? Então olha só, um fleumático, né? Um fleumático. Ele sabe que naturalmente ele não tem aquele motor dentro dele para tomar iniciativa, para manter a coisa, etc, 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 né? É normal isso, ok? O que ele precisa fazer? Ele precisa se autoeducar. Ele precisa saber que em certos momentos ele vai precisar racionalizar a coisa e fazer uma força para experimentar o mundo como ele sabe que pode ser experimentado. Por quê? Porque o fleumático tem a capacidade de adaptação. Então, se ele for um fleumático atento, por exemplo, ele sabe que ele pode experimentar o mundo de um certo modo, que não é o natural dele. Por quê? Porque ele consegue se moldar, né? Lembra a água? A água, ela molda, ela se molda, ok? Ou um melancólico, por exemplo, o melancólico, ele sabe como a terra, né? O melancólico, ele tem o simbolismo da terra. Estou falando aqui. O melancólico tem o simbolismo da terra. Então a terra, ela também tende a se acomodar, mas diferente da água, ela não se adapta tão imediatamente
ao ambiente no qual ela está. Ela vai tender a ter uma resistência. A água, né? Quer dizer, se eu mergulhar de cabeça na terra, eu bato com a minha cabeça e morro. Se eu mergulhar de cabeça na água, a água acomoda aquele corpo que está entrando ali nela, não é verdade? Então pronto. O melancólico, ele tem que saber disso. Olha, eu tenho uma característica de terra, eu tenho uma resistência. Quer dizer, se a coisa entra, né? Veja bem, se eu enfio uma faca na terra e tiro a faca, o que acontece? Fica marcado ali a marca da faca, fica como se fosse uma bainha. O melancólico, ele tem essa característica de absorver o impacto das coisas, né? Das experiências emotivas, das experiências afetivas, das memórias mesmo, e aquilo fica marcado dentro dele. Tem que saber disso. Olha só, muitas vezes o melancólico, por exemplo, que foi lesado, né, que foi traído, sei lá, que foi lesado no relacionamento profissional, no relacionamento afetivo, ele tem que lembrar o seguinte: olha, essa marca que ficou dentro de mim, mas a outra pessoa, ela nem tá mais pensando naquilo, ela já pediu desculpa, ela já se redimiu, porra, ela já mudou, ela já é uma pessoa completamente diferente. Eu tenho que fazer um esforço para não ficar rememorando aquela cicatriz, né? Quer dizer, o melancólico é uma pessoa que sofre, né, por assim dizer, que ele fica com muitas cicatrizes. Por quê? Porque ele tem essa resistência da terra. Quer dizer, quando ele é marcado, a marca fica. O fleumático já não é tanto assim, né? Quer dizer, o fleumático, ele tem essa característica, né, fria e úmida. Ele envolve a coisa, ou seja, ele tem uma característica de acomodação e de envolvimento. O colérico tem essa característica de acomodação e de resistência. Vai ficar mais marcado, né? O melancólico, perdão, tem essa característica, né, de terra, como a terra. O colérico, por exemplo, você tem que lembrar, se é uma pessoa colérica, você tem que saber o seguinte: olha só, eu sou colérico, então como é que eu me defino? Né? Eu sou quente e seco, então eu expando e marco posição, né? Eu sou como fogo e não como ar. O fogo, ele marca, ele deixa uma marca, ele deixa uma cicatriz também. Ele tem uma característica de consumir, né? O ar não, o ar do sanguíneo, o ar envolve, não é verdade? O ar, ele comunica. O colérico não, o colérico é fogo, ele deixa a marca, ele deixa ali a impressão dele. Ele tem sempre uma característica de ir pra cima. Ele chega numa festa, né? O colérico, ele chega numa festa, ele vai precisar falar com os outros, ele precisa interagir, ele precisa marcar a ideia dele, ele é o cara que puxa ali o assunto do WhatsApp. Ítalo, eu acho que eu sou colérico, mas eu não faço isso. Você não pode não fazer isso porque você é tímido. Mas a característica é, por dentro, qual que é a minha tendência? Por dentro, a que eu tendo? Né? Se eu tendo a precisar expandir, precisar me comunicar, precisar marcar minha posição, não conseguir sair sem deixar a minha, bem, provavelmente eu sou colérico, você tá entendendo? Então colérico tem que saber disso. Olha, num relacionamento, numa discussão, por exemplo, marido e mulher, imagina, ou namorado, namorada, vocês estão conversando, se você sabe que você é colérico, preste atenção. Você tem que saber o seguinte: olha, pode ser que, mesmo que eu tenha notado que eu já não tenho mais razão, eu continuo discutindo. Por quê? Porque o normal é marcar a minha posição. Eu tenho que deixar uma marca. Eu sou colérico. Então, se você é um colérico inteligente, você vai já pra discussão, você já tem que começar a acender ali o farol. Você fala, porra, eu sou colérico, eu vou brigar, eu vou começar a perder a razão e vou continuar mantendo esse assunto. O que vai acontecer? Eu vou acabar com o meu relacionamento. Então, se você é um colérico, você tem que ter os teus... Se você é fogo, né, colérico, você tem que ter os teus sistemas, né, de anti-incêndio aí dentro. Você tem que ter, né, o teu hidrante ali instalado. Você tem que saber que a coisa é assim. Você vai começar a tacar fogo em tudo, mesmo depois, mesmo que você já tenha perdido a razão. Então você já vai para a discussão já com o teu alerta ligado. Você já vai, começou aqui o caldo entornar. Eu já estou aqui tentando mudar aqui a cabeça do meu marido, a cabeça da minha namorada aqui nesse ponto aqui específico que eu vou sair hoje à noite. Você tem que ter o teu sistema anti-incêndio, porque se o outro começar a resistir, o que o fogo tende a fazer? O fogo tende a consumir, né? E aí você entra na individualidade do outro, você lesa a individualidade do outro, você lesa as vontades do outro, o outro vai se sentir desgastado. Por mais que ele não discuta contigo na hora, mas ele vai notando que aquilo ali está desgastando ele demais, né? E aí a relação começa a ficar frouxa, e aí muitas vezes o pessoal fala assim pra mim, pô, Ítalo, o meu casamento acabou, meu namoro acabou, eu nem reparei que tinha acabado. Você não reparou que tinha acabado? Você é um colérico, provavelmente, né? Ou porque você está consumindo, você nunca notou que estava consumindo o outro. Ou acaba porque você é um fleumático, né? Você não tá atento, você tá ali quieto na tua, fala, porra, pra mim tava bom aqui como tava. Pra você tava bom, meu filho. Mas pro outro lá tá uma bosta e você não reparou, porque você não tá reparando, você tá ali na tua, você tá olhando só para si. Então aqui, mais uma vez, como sempre, o truque pra gente conviver bem, pra gente poder dar diagnóstico bem, pra gente poder entender bem o temperamento dos outros é sair de si, é deixar de ser egoísta. É estar atento ao outro, estar atento como o outro sente, você tá entendendo? Porque olha só, é muito fácil a gente ficar
ali arapucar dentro de si, né? Dentro de uma arapuca do temperamento. Ah, o meu temperamento é fleumático, então eu sinto o mundo assim como um fleumático sente. Isso é uma arapuca, meu filho, porque você tem que parar pra pensar como isso, como o teu jeito de sentir afeta o outro. E como o outro sente, né? Pode ser que você esteja diante de um outro fleumático também. Então você tem que conseguir tirar a coisa boa do outro. Pode ser que você esteja diante de um colérico. Então essa é a ideia aqui, olha só. Fleumático, preste atenção, não dá pra explicar tudo aqui em 20 minutos. Eu tenho uma aula aí, né? Gratuita sobre esse assunto, tem um curso inteiro só sobre esse assunto, né? Quem se interessar vai atrás, tem um livro escrito meu sobre esse assunto também. Mas aqui a ideia é a seguinte, olha só. Fleumático sente, experimenta, se comporta como água. Melancólico sente, experimenta, se comporta como a terra. Tem a resistência, né? Tem a introspecção e a resistência da terra. O sanguíneo se comporta, etc, etc, como o ar, né? Envolve, comunica, não tem resistência. E o colérico como o fogo, né? Então o fogo tem essa característica de consumir, de ir pra cima, né? De expansão, tá bom? Essa é a ideia, tá bom, pessoal? Então já estouramos aqui o tempo, voltamos com tudo aí nas nossas lives diárias. Amanhã tem mais, estejam atentos, chamem os amigos, os vizinhos e os parentes. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, compartilhem essa ideia, marquem o pessoal aí, né? Compartilhem essas nossas lives aqui, marquem o pessoal aí também pra amanhã a gente voltar com toda a energia. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até mais.